Como criar hábitos que sustentam uma mudança de carreira? Muitas mulheres acreditam que ter clareza total antes de mudar de carreira é fundamental. Só que na prática, o que acontece, gente, é o contrário. Eu falo disso em vários conteúdos, né? A clareza, ela aparece enquanto você caminha. E aí eu acrescento hoje, os hábitos são o que sustentam o movimento da caminhada. Entendeu a importância dos hábitos? Eu sou Sheila Couto, psicóloga e mentora de carreiras para mulheres 40 a mais, com 27 anos de experiência entre consultório e consultoria empresarial. E hoje vamos fechar a trilogia dos hábitos, colocando a ciência a favor da carreira das mulheres 40 a mais. Tem um escritor que é o James Clear, autor de Hábitos Atômicos. Você deve conhecer esse livro, se não conhece, conheça, porque ele é bem bacana. Nesse livro ele mostra que pequenas melhorias consistentes geram resultados exponenciais ao longo do tempo. Faz sentido, não faz? E ele chama isso de melhoria de 1% ao dia. Quando você melhora 1% diariamente ao longo de um ano, a transformação ela é enorme. E ele tem até uma matemática da melhoria. Ele frequentemente ele usa uma fórmula matemática mesmo para ilustrar esse pensamento. Ele coloca 1,01 elevado a 365 é igual a 37,78. Aonde o nível atual, né, que é 1, mais 1% de melhoria, 365 são os dias do ano, e 37,78 significa que se você melhorar 1% todos os dias, ao final de um ano você estará 37 vezes melhor do que quando começou. Olha isso, gente, 1% todos os dias não é tão difícil, não é verdade? Isso significa que se você se aplicar em pequenas ações diárias, o efeito ao longo do tempo ele é muito grande. Agora, o efeito oposto também acontece, essa é a notícia ruim, tá? Da mesma forma, se você piorar 1% todos os dias ao longo de um ano, o seu desempenho cai para quase zero. Então, a gente tem que não só se movimentar, mas tem que sustentar o movimento, percebe? Por isso que você não coloca, assim, 1000 coisas na sua agenda de uma vez. Você vai construindo, olha, com consistência, com consistência. É importante ter um sistema de metas, metas claras. O Clear, ele argumenta que nós não subimos ao nível dos nossos objetivos, nós caímos ao nível dos nossos sistemas ou dos nossos hábitos. Então, ter um sistema de metas é ter hábitos que nos levam à realização dessas metas. Isso é um sistema de metas, tá? Você quer emagrecer. Então, qual que é a meta? A meta é o tantos quilos lá que você quer pesar na balança. Qual o sistema que vai te levar a realizar essa meta? É aquela dieta, né, maravilhosa. Se a gente pudesse, a gente pular nessa parte, mas é ela que vai te levar àquele objetivo, entende? É aquele sistema feito e refeito todos os dias até alcançar aquela meta. É assim, não tem jeito. Então, a gente não se eleva ao nível dos nossos objetivos, a gente cai ao nível dos nossos hábitos, porque são os nossos hábitos que determinam as nossas realizações. A melhoria de 1% ela foca na construção de sistemas, na construção de rotinas consistentes, e não apenas no resultado final. Sabe que quando eu entendi isso na minha vida, tudo ficou mais claro, e é aquela coisa assim, aceita que dói menos. Eu entendi que dieta é para a vida inteira. Você já entendeu isso? Que dieta é para a vida inteira? Para quem precisa fazer, para quem, né, está percebendo que aos pouquinhos vai ganhando uns quilos, é para a vida inteira, para a vida inteira. Vigilância, tem que se vigiar. Atividade física é para a vida inteira, né? Já foi aquele tempo que a gente achava que ia ficar mais velha e ia fazer nada. Agora é meu tempo de fazer nada, de tricotar. E olha que eu adoro essas coisas manuais, inclusive tricô. Mas não é o tempo de não fazer nada, tem que fazer musculação, tem que cultivar massa muscular. Aí a gente pensa, pô, logo na minha vez. É, entendeu? Que bom que na sua vez descobriram aquilo que te permite ter uma qualidade de vida melhor, não é mesmo? Então, excelente. Vamos nos aplicar nos bons hábitos que trazem coisas boas para a gente, porque o resultado tende a ser positivo. Então, se a gente quer um resultado final melhor, a gente tem que construir esse resultado através do nosso cotidiano. Cotidiano são hábitos, é um sistema, tá?
Foca na construção de um sistema, de uma rotina que vai te trazer o resultado que você quer, tá bom? E muitas vezes, gente, os resultados eles não são visíveis imediatamente. Dei vários exemplos aqui que você sabe que é depois de um tempo de aplicado aquele sistema que você consegue vislumbrar o resultado, tá? Então, o esforço contínuo, ele cria o quê? Ele cria uma base. E o resultado acumulado aparece com o tempo. A nossa vida, ela é uma eterna batalha entre gratificações de curto prazo e gratificações de longo prazo, certo? Tá aí. Construção de hábito exemplifica super isso. Porque hoje, se vegeta um dia, acontece nada. Você tem que fazer no mínimo uma semana para você ver o que acontece. Fazer uma mudança de carreira, uma mudança de vida, é daí para mais, tá? Você fez um movimento, fez um dia perfeito para uma transição de carreira. Que lindo, parabéns. Você tem que fazer mais um, mais um, mais um, mais uma semana, mais um mês, entendeu? E aí você tem que estar de bem com isso, com essa rotina, tá bom? Você tem que amar a sua rotina. Falar assim, vou fazer aquela coisa lá da rotina, que é a que vai te trazer seu resultado. Como é que você não vai amar aquilo que traz a vida que você quer? Entende? Então não vai fazer se lamentando, ai, tenho que fazer. Vou fazer assim, que bom que eu tenho que fazer, que bom que eu posso fazer, né? Que bom que eu sei o que fazer. Isso é muito bom também, porque você vai tirando o peso, tá? Você não precisa. Eu não curto fazer atividade física, falo assim, nossa, que delícia. Mas eu curto demais poder fazer, e chegar no final e falar, fiz, cumpri meu cumprir meu compromisso comigo mesma, tá? Com as minhas metas, com a vida que eu quero, com o corpo, a saúde que eu quero. Então, o resultado acumulado aparece com o tempo, tá? Uma mudança de carreira, gente, raramente acontece de uma vez. Pode acontecer aqueles casos mais rápidos, claro, claro que eles existem, mas não são a regra, tá? Geralmente as coisas acontecem através de pequenos passos, como aprender, experimentar, conversar, testar, ajustar, já falei isso nos outros vídeos. Cada passo gera informação, informação gera clareza. Por isso que a clareza vem através do movimento, porque você vai ganhando informação e aí, ó, você começa a ver mais. Se essa série, se esse conteúdo está te ajudando a olhar para sua carreira com mais consciência, curte o vídeo agora, porque isso ajuda esse conteúdo a chegar a mais mulheres que precisam saber disso também, tá bom? Um modelo simples de hábito. Vou te sugerir um modelo simples que é ótimo para começar. Quando a gente fala assim, ai, nossa, como eu começo, não tenho hábito nenhum. Tem um modelo que se chama 3-2-1, modelo de transição 3-2-1. 3 minutos de reflexão, 2 minutos de planejamento, um momento, uma ação concreta, tá? Como assim? O que que é isso? Para que que serve isso? É para você não perder tempo ruminando, pensando. Pensar, a mente é maravilhosa, é um instrumento fantástico. Ela é um veículo. Você tem que saber dirigir esse veículo, porque senão, meu filho, ele não sai nem do lugar, roda, roda. Você tem que estar na direção. Então, você tem que fazer ela agir rápido. Você tem que usar para aquilo que ela serve, refletir, ponderar, analisar, e aí você tem que tomar sua decisão, que é a ação concreta. Esse pequeno movimento diário ele já cria progresso, funciona muito bem, justo porque é simples, tá? E nos ajuda a quebrar aquela paralisia por excesso de análise. Então, um resumo assim da lógica dessa etapa, assim, desse 3-2-1. 3 minutos de reflexão é para processar uma informação. Então, você vai olhar para um trabalho que você fez, o feedback que você recebeu, um caos que você precisa resolver rapidamente, tá? O objetivo é refletir o que funcionou, o que pode funcionar naquele caso, e o que não funcionou, o que você aprendeu, por que funcionou, é rápido, tá bom? É para esvaziar o que serve disso aqui, o que não serve disso aqui. Ah, tais coisas. Beleza, refletir, meus 3 minutos de reflexão. Agora, 2 minutos de planejamento. O que eu vou fazer com isso? Então, defina as próximas etapas baseado nessa reflexão. Em vez de fazer uma lista imensa de coisas, foca no essencial, tá? E por que isso funciona? Porque reduz aquela fadiga de decisão, como se a decisão fosse assim, aquela última decisão da sua existência.
Isso vai dar um limite para o seu planejamento a uma, duas ações rápidas ali, focos principais. E a última etapa é uma ação concreta, execução. O que eu vou fazer? Escolhe uma ação pequena, imediata, para começar agora. Pode ser assim, vou enviar um e-mail, né? Vou abrir esse documento, vou dar um telefonema, fazer uma ligação. Por que funciona? Porque quebra a procrastinação, tá? Não deixa ela se instalar. O objetivo é mover do pensamento para a ação, gerando tração. E aí, por que esse modelo ele vai funcionar? Por que ele é eficaz? Porque ele transforma a ansiedade de muita coisa a fazer num processo estruturado de 3 passos que pode ser concluído em apenas 6 minutos. E aí vai permitindo transições mais suaves entre uma etapa e outra, tá? Não estou falando da grande transição, mas entre uma etapa e outra, você vai fazendo pequenas transições suaves. Um problema que você tem para resolver, você não fica paralisada nesse problema. Um choque que você recebeu, você tende a sair mais rapidamente dele também, tá? Vou dar um exemplo, um cenário, sei lá, fim do expediente de trabalho. Seu objetivo é sair do trabalho sem levar pendência mental para casa, para garantir que na manhã seguinte você amanheça com a mente limpa, né? Para estar produtiva no dia seguinte. Então tá, você vai terminar seu dia refletindo o que aconteceu no meu dia hoje, o que funcionou. Ah, eu consegui finalizar uma apresentação para o cliente tal, consegui responder os e-mails urgentes. Tá, o que não funcionou? O que travou? Bom, passei muito tempo numa reunião de alinhamento, não comecei a fazer um relatório que eu precisava fazer. Como é que eu me sinto? Produtiva, mas estou um pouco ansiosa com esse relatório que eu devia ter começado e não fiz. Ok, então refleti tudo isso, ó, aqui foi menos de 3 minutos. Agora eu passo para outra etapa, que são os 2 minutos de planejamento. Então, o que eu vou fazer com isso aí que eu refleti? O que eu vou fazer a respeito? Bom, o relatório financeiro, ele é a primeira coisa de amanhã. Eu nem comecei a fazer, né? Então, eu vou separar os dados desse relatório agora. Já vou separar isso. E amanhã eu bloqueio a minha agenda de 9 às 10 da manhã para focar no relatório, sem atender mais nada, sem reunião. Ok, qual a ação concreta que eu vou fazer antes de eu sair? Estou no fim do expediente, lembra? Eu vou abrir o arquivo do relatório, vou salvar na área de trabalho, já com o nome, relatório, tal e tal, tá bom? Pronto, eu já tenho uma estrutura de ação para o meu dia seguinte. Eu já saio do meu dia hoje, do meu fim de expediente, muito mais aliviada, porque eu estruturei, eu entendi o que estava bom, o que não estava, e o passo a seguir, o passo a fazer. E já estruturei o como fazer esse passo, tá? Isso reduz atrito para iniciar o trabalho no dia seguinte, o arquivo já está aberto, né? Já dá uma sensação clara de finalização de tarefa. Entendeu? Você pode fazer, gente, eu faço isso no meu dia a dia. Chega de noite, não é o final do expediente, né? Mas chega de noite, o que eu fiz hoje, o que faltou, tarará, qual o gancho para amanhã, tá? Você pode fazer isso com seus estudos, com o aprendizado. Aqui que eu aprendi 3 conceitos principais, dúvidas que eu ainda tenho, e uma ação concreta. Ah, vou mandar uma pergunta para o professor, entendeu? O início do dia, o que eu preciso fazer, quais são as tarefas inegociáveis de hoje. Tá bom, vou mandar 2 e-mails aqui e uma ação de autocuidado, porque eu não posso esquecer de mim no meio do trabalho, tá? Então, vou tomar o meu café da manhã com calma. O núcleo, a essência do método é a velocidade e a simplificação. 3, 2, 1. Vai gastar muito mais tempo que isso não, porque tem que ser rápido. Nossa, mas aí não dá para analisar direito. É para evitar sua mente de ficar ali, ó, divagando. É para parar isso mesmo, tá? Porque tem que ir para a ação. Se você quer fazer as coisas acontecerem, você tem que agir. Não adianta fugir disso. Por mais que pensar seja uma delícia, e eu gosto muito de pensar, tá? Mas você tem que agir. Então, para agir, você pensa rápido e estrutura rapidamente o próximo passo. Simplifica. Aí funciona. Você não gasta 30 minutos planejando, você gasta 5, tá? Para transitar de um estado para o outro, tá bom? 5 para fazer sua reflexão, seu planejamento, o último minuto já é da ação. Entendeu como funciona? É hábito também, tá? É começar a praticar, 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 e de repente você vai ver que você vai estar resolvendo as coisas muito mais rapidamente. Se você resolve as coisas mais rapidamente, e aí eu tô falando das coisas como um todo, questões profissionais e pessoais, a sua vida como um todo. Então, as coisas vão acontecer mais rapidamente.
inclusive a sua transição de carreira, de vida, a mudança que você quer realizar aí na sua vida, ok? Então, a mulher 40 mais, ela não precisa começar do zero, ela precisa usar tudo aquilo que ela já viveu como base para construir alguma coisa nova, com mais consciência, com mais autonomia, com mais liberdade, com mais estratégia. E aí essa bagagem toda vira repertório, vira alavanca e não trava, entendeu? Se você quer continuar explorando a ciência da carreira depois dos 40 mais, se inscreve aqui no canal, porque aqui nós vamos continuar transformando conhecimento em movimento real, aplicado na sua vida para as mudanças que você sonha em realizar. Então, te espero aqui, continua comigo aqui no canal. Até o próximo conteúdo.